Bom, pessoal, voltando aqui, depois do dia do fico, né? O que vai acontecer? Dom Pedro I agora tinha todo o apoio das elites brasileiras, então ele vai dizer, ó, agora eu posso enfrentar Portugal e o que vai fazer? Ó? Uma sequência de passos que vai culminar com a proclamação da nossa independência. Em maio de 1822, ele vai criar a Lei do Cúmplice. O que era essa lei aqui? Essa lei, pessoal, determinava que as regras e leis que vinham de Portugal para o Brasil só iriam ser seguidas pelo Brasil se ele dissesse que elas podiam ser cumpridas. Então, se Dom João e as cortes portuguesas mandassem uma lei assim, é proibido no Brasil usar óculos de sol. Essa lei iria para o gabinete de Dom Pedro I. No caso, ele só chamava Dom Pedro. Dom Pedro I vai vir depois da coroação. Vai vir para o gabinete de Dom Pedro. Ele vai ler essa lei. Se ele gostar, ele vai dizer: cumpra-se. Essa lei pode ser cumprida no Brasil. E aí a lei iria entrar em vigência dentro do Brasil. Ou seja, não era mais Portugal que mandava no Brasil. Já que eles só faziam que Dom Pedro permitisse que isso fosse feito. Né? Então ele que decretava: isso aqui cumpra, isso aqui não vai ser cumprido aqui no Brasil. Então ele afrontou mesmo o parlamento português. Agora o rei não tem mais praticamente nenhuma moral, porque tinha uma constituição lá, né? Então o rei era apenas um símbolo agora, ele estava vivendo igual como era na Inglaterra. Em junho de 822, Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte. Bom, já que a gente está aqui organizando o Brasil de uma maneira autônoma, vamos escrever uma Constituição para esse país, né? E aí vai se iniciar uma Assembleia Constituinte, que vai escrever finalmente a Constituição em 1823. Né? Constituição essa que nem vai ser aceita por ele, mas isso é assunto para outra aula. Em agosto, né, nós temos aí as tropas portuguesas, todas as tropas de Portugal que estavam no Brasil foram consideradas inimigas. Ou seja, aqui o racha já tinha acontecido, pessoal. O Brasil aqui já estava independente de Portugal. Estava faltando apenas oficializar isso. E aí, no 7 de setembro, né, de 1822, essa data vocês nunca esquecem, porque é um dia que não tem aula, após uma carta, né, um ultimato de Portugal, exigindo que ele voltasse, você vença, nós vamos aí, vamos pegar você à força. Ele vai, né, segundo o quadro, né, esse famoso quadro aqui, que eu já falar mais sobre ele proclama a nossa independência, né, com a famosa frase, independência ou morte, né? Pessoal, ele não falou isso não, viu? Só lembrando para vocês, não foi assim. E ele também não gritou independência ou morte. E a proclamação de independência, alguns historiadores dizem que ela aconteceu lá no gabinete dele mesmo. Ele falou e a ideia se espalhou pelo resto do Brasil. Ele disse que ele estava até gripado no dia. Enfim, né, existem várias versões para que foi como foi a nossa proclamação de independência. Mas enfim, em 7 de setembro ele literalmente gritou, né? E aí o Brasil vai ser independente de Portugal. Ó, esse é o quadro que é representado que representa a nossa independência, as margens do Rio Ipiranga, né? Todo livro de história tem esse belíssimo quadro. Só que tem algumas coisas aqui interessantes. Ó. O famoso quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte, foi pintado na Itália, não foi pintado aqui, por encomenda do Império, e entregue em 1888. Olha só quanto tempo foi, 66 anos após a proclamação da independência. Ou seja, o pintor ele não era nem nascido quando teve independência. Então por aqui você já mata a charada que esse quadro aqui ele não representa a realidade. Ele representa uma imagem que o governo imperial queria passar para lembrar a independência. Eles queriam mostrar a independência de uma maneira muito mais heróica. Então, quando o cara, ele nunca viu isso aqui ele fez do jeitinho que a coroa pediu, né? Dom Pedro aparece cercado pela guarda imperial. Essa guarda imperial aqui são os dragões de independência. Hoje são chamados de dragões de independência. Nem existiam naquele período. Esse núcleo aqui do exército brasileiro não existia, né? O fardamento dos soldados é incompatível com a roupa usada na época para longas viagens, já que ele estava viajando e ele proclamou a independência não no Rio de Janeiro, a independência foi proclamada em São Paulo, ok? Então esse quadro aqui é uma grande mentira, pessoal, só que ele tentou mostrar de uma maneira heróica, né?
Uma outra coisa que aconteceu nesse quadro aqui é que não tinha cavalo. Naquele período eles não andavam a cavalo. Aqui no Brasil andavam de jumento. Então, se ele gritou independência ou morte, não foi montado num belo cavalo como esse aqui. Foi montado num jumentinho, ok? Que era o transporte utilizado naquela época aqui no Brasil. Em dezembro, ele é coroado, depois da independência. Aí sim, ele vai ter o título do Dom Pedro I, né? Aí vem as contradições da nossa independência, para finalizar. O Brasil se torna independente de Portugal, mas se torna completamente dependente economicamente de quem? Da Inglaterra, né? Para começar, Portugal exigiu uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil pagar para aceitar a independência dele, a nossa independência. O Brasil não tinha um centavo, sabe por quê? Dom João VI, quando voltou para Portugal, ele esvaziou o cofre do Banco do Brasil. Todas as moedas que tinha no Banco do Brasil, Dom João botou num barco e levou para Portugal. Você acredita? Deixou o filho no Brasil, aqui no país, liso. É um pai muito bom. E aí o Brasil não tinha condições de pagar esses 2 milhões de libras. É o que ele fez? Pegou emprestado com a Inglaterra. E aqui começa a nossa dívida externa, né? A nossa estrutura social e econômica no Brasil. Você se lembra como era o Brasil, né, antes da independência, né? O Brasil era o famoso mel. O Brasil era monocultor, escravista e latifundiário. Sabe como foi que ficou depois da independência? Monocultor, escravista e latifundiário. O Brasil ainda vai se basear nas fazendas, no engenho, né? A nossa produção é voltada para a agroexportação. Nós ainda vamos priorizar ainda a cana-de-açúcar. E a mão de obra no Brasil independente ainda vai ser escrava. Aí você fica, Bruno, mudou o quê? Nada. Só mudou que o Brasil agora não tem mais a ligação com Portugal. O Brasil agora é independente, é uma nação, ele corre com as próprias pernas, né? O Brasil tem um rei próprio, não um rei que é ligado e obedece a Portugal. Ok, pessoal? Então entendam isso. As estruturas do Brasil não mudaram. O principal objetivo, fator que mostra por que o Brasil não mudou é o seguinte. Como a nossa independência foi encabeçada pelas elites latifundiárias, quem organizou a nossa independência foi um príncipe com os ricos, então eles queriam fazer a nossa independência de uma maneira que os seus privilégios fossem mantidos. Então, não vamos mudar o Brasil completamente. Então, só para você ter noção, o Brasil foi o único país da América do Sul que se tornou independente e não se tornou uma república. O Brasil era uma monarquia, se tornou independente e se tornou uma monarquia. Só para você ter noção. Então, Argentina, Uruguai, Chile, a Colômbia, o Equador, todas as nações, o México, eles se tornaram independentes da Espanha e se tornaram independentes para se tornar uma república democrática. O Brasil não. O Brasil nem falava em democracia. Só fizeram mudar de rei, basicamente, né? Mas a estrutura social, a economia, a vida no Brasil vai continuar a mesma coisa. Por quê? Porque não houve participação popular no processo da nossa independência. Basicamente foi um acordo entre as elites. Então só fizeram mudar o rei. Dom Pedro ficou aqui, né, com seu privilégio e manteve os privilégios daqueles que bancaram a independência, que eram os grandes fazendeiros. Ok, pessoal? Então, um forte abraço.